Boa noite, pessoal do Instagram. Estamos aqui no Além da Letra, no Sou Porque Somos, para conversar sobre o porquê dessas mortes coletivas. O que que passa na nossa cabeça nesse momento? Tantas aflições, angústias, reflexões, dúvidas, incertezas, achando que o mundo vai acabar, e tantas coisas que passam na nossa cabeça. O nosso convite hoje é para conversar sobre isso. Conversar sobre o porquê dessas mortes coletivas, qual é a visão espiritual sobre isso, e o que que passa na sua cabeça nesse momento, e que formas que você tem aí de lidar com essa fé que você diz que tem nesse momento. Que formas que a gente pode ter um antídoto de ir, a partir da reflexão, podermos agir de uma forma mais propositiva do que uma forma mais acuada, que é o que eu vejo mais acontecendo por aí em relação ao que está acontecendo no mundo. Então eu estou esperando a galera chegar, porque eu não paro de falar desde o começo, acertando todas as coisas aqui. Me falem, por favor, se o áudio está bacana, que sejam bem-vindos quem está chegando. Eu vou começar a falar com as pessoas na medida em que eu for vendo tudo aquilo. Eu apaguei uma luz para ficar melhor, mas eu não sei se está escuro, e assim a gente vai testando. Eu estou no Instagram, no meu perfil pessoal, que se chama Vanessa Labigalini. Estou na página do Facebook Além da Letra, e no YouTube, no Sou Porque Somos, que é um canal que a gente está construindo a cada vez que vocês estão chegando, e também que fica salvo. Lá é um modo da gente poder sempre acessar, poder assistir, para quem também está interessado. Então, aos poucos, a gente vai conversando sobre essa história inteira dessas mortes coletivas. Aí eu fiz uma pesquisa, eu estudei, eu me intuí, porque na verdade é um pouco isso, quando a gente está nessa história inteira da fé, da espiritualidade, a gente fica à flor da pele no sentido de ficar pronto. Sabe quando a gente está pronto? Vocês já se sentiram prontos? Assim, prontos para a vida, prontos para o que acontece? Aquelas pessoas que dizem até prontos para o que der e vier. É mais ou menos isso que eu acho que a gente vai conversar hoje. O porquê dessas mortes coletivas, as explicações espirituais que a gente pode ter e etc. É um pouco essa ideia que eu tive, porque muita gente está chegando e falando assim, será que isso aí é o fim dos tempos? Será que a gente está passando por uma fase sem fim? Será que o mundo vai acabar? Será? Essas questões todas são questões que estão passando pelas pessoas, e eu escuto e fico atenta. E atenta eu fico e gosto de falar, como vocês já sabem, eita mulher que fala. E aí eu estou colocando para fora o meu falar, e ainda bem, graças a Olorum, eu tenho quem me escute. Então eu quero agradecer vocês do Instagram, vocês do YouTube, vocês do Facebook. Daqui a pouco eu dou uma passada para falar oi para geral, porque para mim a alegria é vocês estarem aqui para eu poder desenvolver esse pensamento de estudo, porque o estudo ele não existe sozinho. Ele existe uma preparação sozinha, óbvio, que tem que se preparar para eu poder falar aqui, porque também o que eu consideraria que são vocês, se não especiais para me ouvir? Né? Não tem como falar balela, ainda mais com tanta gente boa entrando, com tanta experiência, com tanto conteúdo e conhecimento. Eu tenho que realmente me preparar para a gente poder compartilhar. Então, escrevam na medida em que a gente for conversando aqui, dúvidas, discordâncias, concordâncias e etc., que é muito bem-vindo e eu gosto demais. Vou pegar aqui a minha pesquisinha, porque senão a matraca-trica começa a falar e esquece toda a pesquisa que fez. Então eu comecei a pensar nessa história do porquê das mortes coletivas e porquê essa história inteira que a gente está passando e como que a gente pode passar de uma forma para ressignificar de fato a nossa existência. Se é o que está acontecendo, e se a gente for lembrar, gente, não é a primeira vez que a humanidade passa por um pedala Robinho, por uma história que faz a gente ficar meio, eita, tomamos um caldo aí do mar. Né? Não é a primeira vez que a humanidade precisou se chacoalhar para que pudesse dar uma redirecionada. Isso não quer dizer que até agora a gente aprendeu como ser humano, porque não adianta falar,
questões políticas e etc. Eu não estou falando disso. Estou falando que nesse momento, quem votou em XY no mundo inteiro, a gente está frente a frente com cada um ser humano. Estamos nesse momento diante da humanidade. Aí a gente vai olhar quais são as nuances disso tudo. Então, quando a gente fala dessas mortes coletivas, eu chamei esse assunto para a gente poder ir destrinchando. Quando a gente fala mortes coletivas, que a gente lembra as recentes da barragem do Brumadinho, o tsunami na Indonésia, se não me engano, teve outros tsunami também. Essas mais grandes, que do avião da TAM, que foi acho que 15, 20 anos, que morre uma galera junto. Eu chamei esse tema para a gente poder falar assim, a pandemia, ela não morre junto, mas estão sendo enterrados juntos, não são um avião, etc. Mas a humanidade está indo, né, pelo mundo inteiro. Se a gente for ver hoje, no Brasil tem 5.500 mortos. É muita gente. Como que a espiritualidade se prepara para isso? E qual é o entendimento que a gente pode conversar sobre isso? É essa história. Se você está chegando, deve se atrair a isso, por isso que você chegou. E a gente também... Eu me atraio por quem se atrai. Por mim, óbvio, mas pelo tema. Porque a gente vai precisar, a partir desse, um convite para que a gente, de fato, esteja preparado para sermos patuás por aí, para sermos amuletos por aí. Eu sou um amuletão, porque é o tamanho. Eu fico me olhando no Instagram, não caibo nem na tela. Mas você é pequeno, você é grande, você é médio, a gente vai precisar, médium, a gente vai precisar, de fato, sermos pessoas que apaziguem. Porque para entender tudo isso que está acontecendo no espiritual. Se eu dissesse, se você já pensou nessa história inteira de que você já sabia que vinha aqui para a Terra, antes de você vir, que você já escolheu a sua mãe, o seu pai, aonde você ia chegar. E que, além disso tudo, você assinou ali, no check-in box, que você sabia a hora de ir embora. Isso muda hoje? Isso muda para você? Não estou aqui para provar o que eu estou falando. Estou aqui para te dizer que, de uma crença que eu tenho, do que eu escuto de guias espirituais, dos estudos que a gente faz, que não é assim, cair de paraquedas, mamãe e papai foram lá fazer um forfé e eu nasci. Ah, que coisa mais lindeza, pura, que nasceu essa gordinha. Não. Eu que falei, ô, galera, estamos preparados aí? Podemos sair da onde eu tô? Ainda preciso lembrar da onde, hein? Porque a gente não foi educado para esse trem. Isso que é o maluco da história, que eu acho que esse é o desperdício das educações que a gente não fez. Porque foi no foco de uma religião só que não é reencarnacionista, né? O catolicismo tomou conta dessa história inteira e nas escolas não se ensina, em casa não ensina, aquilo lá virou um tabu e a gente acabou não se percebendo dessa história que é: eu sei para onde vou e sei quando eu saio disso tudo. Olha que interessante. Então, uma certeza a gente sabe é que existe a morte, certo? Porque a gente vê as pessoas morrendo. Só que a gente esqueceu o que a gente veio fazer, por que veio, como veio. Então, essa conversa é um pouco da gente se despertar a partir dessas mortes coletivas. Eu não acredito de verdade que as pessoas morreram e aconteceu isso porque Deus está lá punindo. Não, eu não acredito. Você acredita? É isso aí, cada um tem que acreditar no que acredita. Eu não acredito nesse Deus punitivo. A gente fala a Deus por um vício de linguagem machista, porque pode ser muito bem, deusa. Uma força grande, que é essa força do amor perpétuo, enorme, grande, que isso foi já conquistado há muitos anos, ou seja, quando existiu isso tudo, que é uma força da natureza positiva, grande,
forte, que é o amor de fato. Isso para mim é deusa, é Deus, é essa força. E desde lá, isso tudo foi se construindo quando os homens foram chegando e as mulheres foram chegando e a palhaçada começou. Porque ser humano é assim mesmo. É a palhaçada, coitado dos palhaços, eu fui palhaço. E a gente não foi sacando que isso aqui que eu tenho, essa pomada aqui que eu tenho, ela tem um fim. Isso aqui que eu sou, ela tem um fim, porque a gente é finito de fato. E somos mesmo. E é uma pena que a gente perdeu essa conexão do nosso espírito, porque somos. Só estamos travestidos aí de gente. Eu podia ter escolhido um outro shape. Aí é que eu ia falar. Poderia ter escolhido outro shape se eu me cuidasse, se eu não comesse essa lasanha o tempo inteiro, se não gostasse de Nutella, se eu não fizesse a lambança que eu faço para minha pança. E aí eu vou diminuindo a historinha de ficar aqui na Terra, óbvio. Os espíritas mais clássicos, os estudiosos, e leio muito, dizem, o André Luiz, né, escreveu, do suicídio, ele tem um nome, que é esse, de come muito, bebe muito, faz muito e vai. Ele é bem rigoroso ao dizer isso, mas é uma forma de pensar. Que a gente tem um tempo na Terra, esse tempo não é assim no Excel, olha, você vai virar 30, 40 anos. Não é alguém que diz, mas é um contrato que eu faço da minha existência cósmica. Porque eu tô de passagem e vou para uma outra atmosfera. O que a gente não pode esquecer é de se a gente está aqui, a gente tem que manter essa vibraçãozinha, uma oitava para cima, 2 para cima, 3, se conseguir para cima. E eu não estou falando de um otimismo babaca. Eu não estou falando assim, tá todo mundo morrendo, 5.500 mortes. Esse presidente que é um maluco. A vizinha que acredita que tá tudo bem. Não é positivo. Não é assim, vai ficar tudo bem. Ai, que legal. Não. Não. Porque tá ruim. A energia tá para baixo. Morte, quando a gente tem essa cultura de que não é bom, o pessoal vai ficando deprê. Quando a gente vê essa história toda social acontecendo das pessoas, nesse descaso inteiro, é deprê. Não é bacana. Não é bacana. Mas há que se ter dentro da gente um despertar para que a vibração se mantenha um ponto para cima. Por isso a gente faz ações positivas. E mais ações. Então faça uma doação, faça uma poesia, converse com alguém que precise, desabafe, fale, cante, que é um pouco isso que a gente vai conversar. Acabo falando tudo em 12 minutos, mas não, tem bastante coisa que eu pesquisei. Ai, cheguei! E vocês, gente? Vou até beber água. Gosto muito de ficar aqui conversando com vocês. Acho que eu nunca mais vou sair daqui. Vou ficar fazendo isso na vida. Aí as pessoas vão para lá, voltam na vida e tô aqui, assim, para brincadeira. Eu vou falar com vocês todinhos aqui, ó, porque eu quero saber como que vocês estão. Aê, pai! Quem tem um pai assim, tem tudo. Quem tem pais assim, tem tudo. Tudo beleza? Que bom que você entrou aqui no canal. Tem 6 pessoas no YouTube. Eu acho bacana... Porque eu tô fazendo no Insta, no Face e no YouTube, testando um pouco, mas o pessoal do Insta gosta de Insta, né? Mas para mim também se dá certo assim, e aí eu vou fortalecendo o YouTube também, que a gente vai construir uma rádio web. Depois a gente vai falar para vocês essa novidade do estúdio que a gente está agora, que é um lugar novo que a gente está fazendo as lives e tudo mais. Entrei de cabeça nessa história, já que gosto de falar, já gosto de fazer, vamos fazer. Se é para fazer, façamos bem. E aí a gente vai começar a fazer programa de rádio. Vai ter coisas legais que eu vou contar no final para não atrapalhar o tema aqui. Aí no Facebook tem uma galera aqui, eu vou ver com vocês se tem todo mundo. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Bênção para todos. Bênção de todos. Muito boa noite para todo mundo. Vi uma galera aqui. Olha só, eu tenho medo porque eu ando esquecendo de ver todo mundo e todo mundo tá. E depois aí eu não falo. Eu falo, puta, Vanessa, você não falou de tal pessoa. Aí eu fico mal. Mas o que vocês quiserem falar sobre o tema, dúvidas, questionamentos, opiniões, fiquem muito à vontade. Que às vezes eu fico falando que nem uma matracatrica e eu não sei o que vocês estão achando, né?
Te amo, lindeza. Daniela, coisa mais linda, minha irmã de santo, mãe de santo. Ela fez uma doação linda de ovos de chocolate. A gente entregou no último banho para geral que a gente fez no sábado. Amaram. Quase eu dei uma fonadinha em uma, mas é que a gordinha teve consciência de falar, gente, não é para você. Uma doação linda, uma doação generosa. Lindo, lindo saber que você estava junto da gente lá, sabe? Então, olha, muito bem, muito bom. Depois eu dou uma passadinha aqui. A Bel falando, acredito na ação da natureza com nós mesmos, é mesmo. Punição de forma alguma, mas sim o tempo de cada espírito. A Dani falando. Deus assim. É isso aí, Karen. Vocês estavam todas na live do Michael, também estava lá. A gente é de carteirinha, hein? Falou live, a gente está aí. Tem a ver com macumba? Tamo aí. Mas é bom prestigiar, né, gente? Somos ou não somos irmãos, né? Isso é muito bom. Salve, salve todo mundo, gente. A Regiane, coisa linda, Regiane. Gratidão por compartilhar seu conhecimento todas as quartas. Lindeza, lindeza. Gratidão de vocês ouvirem. Acho muito lindo mesmo. Sejam muito bem-vindos, então. Medo de esquecer alguém aqui. Vou começar, então, a falar um pouco mais dessa pesquisa que eu fiz em relação a essas mortes coletivas, o significado disso tudo espiritual e o que a gente pode se preparar para a gente se despertar cada vez mais, porque muitas vezes a gente ouvir essa vibração mais para baixo, a gente vai ficando, não tem como, né? Não, porque tá mais morte aqui, mais morte ali, mais morte acolá. Então vejam se vocês estão ficando muito esponja, eu acho que é importante saber as notícias, mas tem que saber o para que tá ouvindo. Se é para ficar mal, não escute mais. Dê uma de ostra, dê uma de sei lá o que e se esconda. Não, se esconda não para não ver mais nada, mas vai ver uma outra história. Vai ver as lives daqui, sei lá eu o quê. Vai caçar coisa melhor para fazer. Porque notícia é bom para se informar, para poder disso ter ação. Não é para acumular informação péssima e ficar péssimo. Não é. Eu, sinceramente, porque senão essa energia toda, que é o que ocasionou, na minha visão, toda essa história aí, porque o ser humano cutucou a natureza até achar que beleza. Todas as merdas jogadas nos rios, todas as coisas que aconteceram, porque o ser humano foi fazendo. Todas as corrupções, sacanagens, o não acesso, desde das pessoas escravizadas, joga todo mundo na rua, não dá um emprego, não dá nenhuma história, nenhum acesso. Galera na favela, tem 50% das favelas do Brasil que não tem água encanada, saneamento básico. Isso tem um revertério, isso não é uma coisa, outra coisa. Política e religião não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Agora, o que a gente vai conversar aqui é sobre essa história mais espiritual do reflexo que se tem quando tem muita morte, o porquê que acontece isso, que eu já disse para vocês que a minha visão não é punitiva, mas é um acúmulo de questões que acontecem de fato. E assim, eu vou contar uma história interessante para vocês que aconteceu comigo, pelo menos eu acho interessante. Eu tive o privilégio de conhecer a Índia. Eu estava com uma amicíssima minha que hoje mora em Nova York, a Dani Utescher, que trabalhou comigo. E fomos nós duas lá, bem meninas, para a Índia. E era uma loucura o trânsito. Nossa, é um país muito, muito interessante para conhecer, além de bem místico, um povo muito acolhedor, muito bonito. Só de falar, estou lembrando. E a gente andava muito por trem lá, era mais barato, era mais rápido, mas eles se atrasavam demais. Era um trem que você marcava 3 da manhã e ia chegar 3 da tarde, uma loucura. E num desses, quem atrasou fomos nós. E a gente ficou maluca, porque o dinheiro era muito contado, por mais barato que fosse, putz, era um perreio para nós, assim, meninas, tá na Índia e pagando ali. Bom, perdemos. Putas, bravas, bavésimas, assim. Para a gente falar com a nossa família, como eram 8 horas de diferença, não tinha celular, era um negocinho de um orelhãozinho, de uma agência para ligar. A gente falou até com a mãe da Dani na ocasião, que a gente tinha perdido o trem e não falamos mais, pois era muito caro. Elas ficaram desesperadas, porque olha só o que aconteceu. A minha mãe conhecia a mãe dela, falavam, né? Ficaram se falando, porque o que aconteceu, ficou assustada. O trem que a gente ia, porque a Dani passou, ela não ligou para falar que atrasou, ela falava tudo, a Dani. A Dani era toda...
ela é. E falou a ferrovia, o número do trem, o bagulho, tudo. Falou para a mãe dela. Só que aí a mãe dela foi acompanhar os noticiários, o trem que a gente perdeu descarrilou e morreu 300 pessoas. Depois disso que aconteceu na minha vida, eu nunca mais reclamei dessas coisas que acontecem. Acreditem em mim. Por que aquela pessoa que ia pegar aquele avião da TAM que matou não sei quantas pessoas, ela achou que não ia, que ela não vou nesse voo, eu vou para um outro, depois eu remarco, pago. Por que ela não entrou? E aquela que não ia, por que ela foi? O que faz com que a gente esteja ou não esteja nessas ocasiões, né? Essa resposta eu tenho? Lógico que não. O que eu tenho, essa resposta é muito difícil. O que eu tenho é uma sincronicidade de tudo que nos acontece. Isso eu tenho mesmo. Eu não morri naquele descarrilamento porque eu sou boa? Não. Porque essas coisas que acontecem com o espiritual, que às vezes a gente não acredita, ou a gente às vezes coloca no Messias, que aquilo é o que você quer acreditar que você é realmente especial. Acho que somos especiais. Mas eu acho que a gente tem que se despertar por uma questão bem maior. Daquela história que todo mundo gosta de falar, que não cai uma folha sem a natureza sacar que ela tem esse movimento. Quando tudo isso acontece, as pessoas estão menos na natureza influenciando, o rio ficando mais limpo, as tartarugas nascendo, o quanto que a gente começou de novo a perceber a força da natureza, porque a gente estava tão atazanando o natural que a gente não sabia mais o que era, os ciclos das coisas. Então a gente inventa injeção para parar de menstruar, a gente escolhe o olho do neném, a gente, né? Porque a gente acha que a gente pode influenciar em tudo e não saca o natural. A gente esquece que na lua cheia pode crescer o cabelo, que pode ter mais plantação, que na minguante não é bom cortar a planta porque ela está num processo que depois ela não cresce direito. A gente esqueceu de olhar a natureza por essa questão. E por isso, muitas vezes, a gente não sabe responder essa questão que eu estava falando, que por que eu não estava naquele trem que talvez eu morresse. Se a gente se despertasse para aquele contrato que a gente fez, eu fico procurando esse contrato. Mas eu sei que eu fiz, porque os guias me falam. Todas as vezes que acontece alguma coisa na minha vida, pro bem ou pro mal, pro desencontro, pro desencaixe ou pro não, eu sempre falo... Quando alguém na rua fala comigo, a gente tava no banho para geral nesse sábado, eu falei pro Nilson, lindeza pura, xangosaço. Eu falei para ele até o que aconteceu. Uma das pessoas em situação de rua tava ali e tal, tinha acabado de tomar banho. Aí ele falou assim para mim, eu acredito em 3 coisas. Ele tava ali quieto. Acredito em 3 coisas. Começou a... Uma em Deus, em Jesus, no povo, nessa geração nova, e nos babalaôs de Xangô. Nos babalaôs, porque eu vim de uma casa de Xangô. Você não entende isso como mensagem? Isso é óbvio. Xangô que é a justiça, Xangô que traz a certeza, a decisão do meu caminho, da certeza de que ele estava ali por Xangô, por um merecimento, de poder tomar água, de eu poder ter ouvido. E aí eu começo a perceber que as pessoas, ocasiões e tudo mais, falam por mensagens. Muito. E isso é interessante. Não falei nada do que escrevi, eu acho incrível isso, gente. Tem aquela pessoa que fala, eu sempre falo isso, né, de que somos espíritos, que eu acho legal essa história, vocês não acham, de que somos espíritos, para a gente se despertar, gente, de por que a gente escolheu a família, por que a gente escolheu estar aqui, tira um pouco da culpa, né, quando as pessoas falam, ainda bem que eu não tenho filho de santo só, mas se eu tivesse filho biológico, falasse, não, eu escolhi para nascer, eu ia dar um tabefe, não pode, né, porque é conselho tutelar, eu ia dar um... sei lá o que, na criança, ia falar assim, escolheu sim.
Então, tu escolheu que eu escolhi também que você viesse. Então, aí já ia começar a educação, sabe? E essa palhaçada não, porque a gente escolheu. A gente escolheu. E aquela pessoa que. Aquela história que fala que nós somos espírito e não somos matéria, né? Que a gente não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Quem falou isso aí é um nome esquisitésimo que se chama Teilhard de Chardin. Não deve ser isso porque eu sou péssima. Chardin, porque não é nem Jardim, não é nem... Eu acho que não é nem francês, é Chardin. Que ele fala que a religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Ele escreveu um poema muito bonito falando disso, que foi esse cara que disse isso aí, que eu digo o tempo inteiro. Aí eu quis procurar, que não sou eu que inventou, mas é esse cara aí, Teilhard de Chardin. Chardin, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso muda, não muda? Muda porque a gente não fica só atrás de pagar boleto. A nossa vida é muito mais do que qualquer coisa dessas. Quando a gente olha essas mortes coletivas, como foram várias outras mortes coletivas, e no espiritual, isso fica um trânsito. Não é assim normal. E aí, morreu vários. Não. Se eu morrer sozinha, morte morrida, é uma história para onde eu vou, em qualquer lugar que seja, espiritualmente falando. Se eu morro com 700 pessoas ao mesmo tempo, é outra. Ah, por quê? Mas corpo conta, o espírito conta? Somos. Tem uma turbulência no espiritual, que nós aqui podemos fazer muito essa ponte. Ah, mas vamos rezar para morto? Não, a gente vai rezar para nós mesmos, já que somos espíritos. E nesse processo que as pessoas desencarnam, a gente reza para que quem fica e quem está indo vá bem. É rezar para a humanidade. Ah, mas não sou muito da reza. Não tem problema, abre essa janela, olha para o céu e peça para que todos que estão desencarnando tenham ido no momento certo. Que tenha a certeza desse processo que chegou para ele. Que não lamente que esse processo chamado Covid, ele foi selecionado. Foi mesmo. Mas ele não foi sacaneado nem castigado. Aquela história que vovó mais bisavô falam, que nenhum peru morre de véspera, que eu gosto muito, e não foi porque não chegou a sua hora. E acho mesmo. Eu acho que a gente sente a nossa morte como a gente sente o nosso nascimento. E isso é muito importante da gente saber e se conscientizar, mesmo que chorando, porque perder é perder. Perder não é ganhar. Mesmo que chorando de que faz parte, e faz muito parte. E infelizmente a gente está numa parte da humanidade muito ruim, que é essa, de um acúmulo de erros e equívocos, de ganância, de passar por cima do ser humano como um todo, né? Só em quem tem mais grana, mais possibilidades, mais acesso e tudo mais é que conquista. E a gente foi fazendo dessa forma, então teve muitos equívocos. E eu fiquei pensando, a gente tá numa fase da vida muito rica, né? Se a gente for ler um livro de história daqui 70 anos, putz, a gente vai ver, caraca, olha o que a gente passou. E a gente precisa ter uma destreza espiritual para encarar o que a gente está vivendo. O presidente da República do nosso país, ele foi eleito pelas pessoas. E por mais que eu não tenha votado nele, eu sofro todas as consequências disso. E eu não posso me eximir dessa questão. Não tem como. E aí, trabalhar dentro da gente a não raiva dessa polarização idiota que ficou é a melhor forma de fazer alguma coisa acontecer.
de olhar para as necessidades e aonde eu posso estar no mundo. Isso é muito espiritual, gente. É muito espiritual. Estar de bem com a gente é muito espiritual. Saber quem somos e o que viemos fazer. Nossa, mas essa pergunta é muito difícil. Se ainda é difícil, se dê um prazo para essa resposta. Pare um tempo, olha para o céu. Eu não sei o que você vai fazer, mas a minha sugestão é que você faça olhando um ponto da natureza, a lua tá linda. A lua, o sol, eu não sei. Pega um pedaço de terra que você tenha num vaso. Fique um tempo com a natureza. Reflita mesmo. E peça para todos os guias, seres iluminados, toda a espiritualidade que te guia, que te banha, que te protege. Senhores, senhoras, lindos, lindas desse mundo, elementais, físicos, químicos, todos os que me circundam, me fala aonde eu tenho que ir. Me deixa. E solta. Faz isso antes de dormir. Pede para te levarem no lugar que você mais se sente bem. Plim. Vai vir mensagem, mas tem que estar desperto. Essa receitinha não é fazer brigadeiro. Estava falando lá no começo no YouTube, falando, olha, pegue um pouquinho de fé, mais um pouquinho de certeza, mais um pouquinho de Oxum. Não dá. Mas eu acredito que você pode ser capaz de encontrar dentro de você várias respostinhas. Isso eu tenho certeza. Eu vou ler algumas coisinhas da minha pesquisa que eu nunca faço. Vocês têm alguma coisa para dizer, gente? Tô falando muito, né? Deixa eu ver para onde eu vou agora, porque eu fiz, viu? Falem para mim o que vocês estão achando, gente. Deixa eu pegar um gancho aqui que eu peguei de uma pesquisa também legal, mas eu vou falando para vocês. Ó, essas ocorrências chamadas catastróficas, que ocorrem em grupo de pessoas, em família inteira, em toda uma cidade ou até em uma nação, não são determinismos de Deus por ter infringido suas leis. Olha essa visão que interessante. Seria um fatalismo. Na realidade, são determinismos assumidos na espiritualidade. Olha essa visão aqui. Pelos próprios espíritos, já que somos, então somos nós. Antes de reencarnar com o propósito de resgatar velhos débitos, isso é bem espírita, e conquistar uma maior ascensão espiritual. O espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, afirma estes fatos. Nós mesmos é que criamos o karma e este gera o determinismo. O André Luiz fala isso. É uma das visões de acreditar. Eu não entendo a nossa vida como débito. Eu não consigo entender ela como um grande banco imobiliário que eu já venho com uma baita de uma dívida, tá? Mas eu acho que é uma visão interessante que você quiser, pode se basear. Acho mesmo. São ações praticadas, estava falando lá tudo essa história. Que é uma visão que você pode ter, né? Mortes coletivas são provações muito dolorosas para os que ficam e também para os que partem, mas integram programas redentores do espíritos endividados perante a lei. Muita gente entende como dívida, não sei se é o seu caso. Às vezes fica mais fácil para entender todo esse processo. Eu prefiro o mais difícil. Eu prefiro que é parte de uma outra história que ainda a gente não conseguiu sacar o lé com cré, mas que não é necessariamente de débito, mas sim de acúmulo de informações que a gente já fez de outras vidas e de que é necessário nessa ter um tempo, porque o tempo do espiritual não é esse tempo que temos, né? É só conversar com guias e espíritos diversos que eles não têm essa mesma forma de olhar um ano, ou 2 dias, ou segundos. Os segundos podem parecer 10 anos. Então, os nossos... a longevidade está aumentando, né? Os nossos 80 anos, para eles pode ser 5 minutos, como pode parecer 720 milhões de anos. Eu entendo que a gente tem um acúmulo enquanto ser, que a gente vai, de fato. Eu já fui alguma forma, e dessa forma eu já me transfui,
né? Eu passei para essas outras formas e cheguei na Terra porque eu quis passar por isso. Eu quis. Eu quis. Porque aí a gente traz para a gente o eu, não o que fizeram de mim, não o que me sacanearam, não o outro, não sei o quê, porque eu não fui feliz por causa do ex, porque eu não sou feliz porque é do meu filho. Não, você mesmo. Qual é você e a sua parcela de tudo que você faz? Gostaria de saber. Aí, ó, ferrou. Porque quando é a gente com a gente, ferrou. Ferrou. Meu Deus, por que comigo? Por que só comigo? Quando acontece um desastre, uma perda muito grande, a gente fala, mas por que comigo? Depois de um tempo a gente fala, peraí. Não, a gente não chega a dizer era para ter acontecido, mas parece que fazia parte de mim isso tudo. Aí a gente acredita em todas as coisas dos equilíbrios que a gente pode fazer em relação ao até o nosso próprio destino, de ser um pouco mais suave, saber que vai ter uma doença por ali, poder equilibrar, emagrecer, fazer algumas coisas de ação que isso possa impedir. Por isso que conhecer a gente e a natureza da gente é o melhor remédio. É mesmo. É mesmo. A gente mago da gente mesmo é mesmo poderoso. Mas é difícil, né, gente? Queria ver de vocês o que vocês querem falar. Ó, quero a mesma coisa. Há anos que estudos astrológicos estão apontando para este ano de 2020 como um divisor de águas, uma fase crítica para a humanidade e não só para o Brasil. O encontro de astros poderosos em 2020, olha só, Plutão, Saturno, Júpiter e agora Marte em Capricórnio, além dos 6 eclipses que ocorrem e demais configurações ao longo do ano, promovem grandes transformações para o mundo. A astrologia não tem como objetivo adivinhar, mas estudar ciclos, períodos passados, quando esses mesmos astros fizeram alinhamentos e aspectos entre si. A tão aguardada conjunção entre Saturno e ocorrida em 12 de janeiro deste ano acontece aproximadamente a cada 35 anos. Está acontecendo agora. E é o indício de alterações sérias para a humanidade. É só ter olhos para ver, ciência para entender. Infelizmente, se apresentando de forma tão conturbada e perigosa como uma das piores crises desse século. Mas também nos obriga a valorizar muitas outras questões que deixamos de lado ao longo da nossa vida. Mudança de comportamento, recolhimento, reflexão, família e união. O que poderemos aprender com tudo isso? Novos valores? Em 2016, o astrólogo Boris Christoph, que morreu em 2017, previu para o El País, que é um jornal da Espanha, a pandemia de 2020, mas também outros astrólogos especializados em astrologia mundial, como Guchon, André Barbou e a brasileira Celisa Beringer, já deram este ano como crítico no estudo do índice cíclico planetário. Já estava ali escrito nas estrelas, galera. Esse encontro planetário resultará em outras questões também sérias que já estavam indicando mudanças políticas, econômicas e mundiais. Como já afirmamos em previsões anteriores, este é um ano fundamental no processo de evolução da humanidade. Estamos vivendo no que é chamado o olho do furacão. Sejamos, então, privilegiados de estarmos no olho do furacão. E se estamos vivos, agora, já, nesse momento, é porque alguma coisa a gente tem que fazer, ora pois. Então, encontremos, eu aqui, você aí, o que fazer para que essa humanidade seja melhor a partir de agora. Se estamos aqui, é para isso, ou não? Ou é para ficar lamentando e que merda, eu queria estar no samba. Óbvio que eu queria. Põe um samba aí de samba. Não é fácil, não. O que dizem as religiões? No budismo, nesse momento de crise, seja no nível individual ou global, é importante lembrar que estamos interconectados. As ações de cada um de nós podem afetar o coletivo.
O budismo é sempre budista. Eu vou falar na sexta-feira num grupo de budistas que me chamaram, achei tão bonitinho. É hora de manter a calma e ser positivo. No budismo, orientamos meditações que deixam a mente serena. Difícil, né? Mas é bom. Afinal, ficar em pânico ou com medo pode agravar a situação. Vamos seguir as orientações das autoridades para que todos fiquem bem. Temos que pensar no limite dos serviços de saúde, nos médicos e enfermeiros e fazer preces para que Buda e os seres iluminados nos protejam. Ah, que lindo! Candomblé pelo sacerdote Gleidson Bispo, da Federação Nacional da Religião. A população está assustada, em colapso. No contexto religioso, podemos dizer que no Brasil esse momento é passageiro, mas cada um de nós temos que nos conscientizar de que é hora de cuidarmos uns dos outros. Infelizmente, em se tratando de mundo, vivemos uma guerra não declarada, invisível. O que falta é amor ao próximo. Também acho. Espiritismo por Bezerra de Menezes, por intermédio do Divaldo Franco, que eu recomendo muito o filme que fala sobre a vida dele. Disseram até que dá para achar no YouTube, que a imagem não fica tão boa, mas é de grátis. E quem tem a NetNow, tá? R$14,90 que dá para assistir. Gente, vale a pena porque é didático. Assistam, Divaldo Franco. E então, sobre a visão disso tudo pelo Espiritismo. Recentemente, uma conferência espírita no Paraná, o Espírito Bezerra de Menezes, por meio de uma mediunidade de Divaldo Franco, que está com 93 anos hoje, ofereceu suas palavras de amor e esperança ante os desafios da humanidade, entre eles as pandemias. Confira um trecho. Exultemos e não temamos a morte. A morte não é o fim. É a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e por que chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós que conheceis, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Muito bonito. Então, eu quis dizer e quis trazer essa história toda de religiões. Eu acredito que esse mal não vem de Deus. Eu acredito que essa história dos equívocos todas foi um acúmulo do ser humano. Das baixas vibrações, das sacanagens políticas, dos privilégios que uns querem ter e passando por cima dos outros. Então, eu não acho que esse Deus é punitivo. Para mim, é mais libertador eu pensar, de fato, que somos nós, na nossa tacanhice, na nossa ganância, que a gente foi fazendo com que a gente chegasse nesse processo todo aí. E eu acho que é reversível, sim. Eu acho que é reversível, sim. E tem aquela historinha de que o menino estava na praia, ele pegava as estrelas do mar e jogava de novo para o mar, porque elas estavam ficando secas, mortas. Aí um amigo dele falou assim, nossa, mas olha aí quantas, você não vai conseguir salvar todas. Não, mas essa aqui eu salvo. Bonitinho desse jeito. Então, eu acho que o bonitinho desse jeito é o que a gente precisa começar mesmo. Já é tarde. E aí tinha um montão de coisa, eu sempre falo isso, eu vou passar aqui para saber como que vocês estão, não sei se vocês estão quietos, que vocês não estão... Vamos lá. Todo mundo quieto. Porque esse aqui eu já tinha visto. Gente, tô perdida. A Ana Virgínia Lindeza falando, somos parte disso tudo, temos que pensar em como melhorar, olhar para o outro definitivamente. Eu também acho. Se conectar com o todo. Isso mesmo, Gi. É Gi, como seu nome fala Gi ou G? G Garcia. Nossa vida é uma reação de vidas passadas, coisas pendentes, por não sabermos nosso acordo feito antes de reencarnarmos e por termos o livre-arbítrio, fazemos escolhas e isso gera consequências a Daniela. Muito bem. A loucura está na própria pergunta, por que comigo e por que não? Ariadne, seja bem-vinda. Soraya, ouvindo você, lindeza pura. Que bom que vocês me ouvem. Fico pensando, né? A Fátima, falando saudades, querida. E Arapiraca, como tá, lindeza? Coisa mais fofa, você. Michael Axé, lindão. Entrei lá na sua live, professor de mão cheia, viva. Que honra você estar aqui. Ricardinho, você viu a data limite e acha que tem relação com a situação atual? Muito bem lembrado. Sim, tem. A gente fez um bate-papo aqui, uma live que fala
sobre a data limite, tem sim. A data limite seria junho agora de 2019, agora a gente está em 2020, e foi um acordo feito, todo histórico e tudo mais, interplanetário, que se não tivesse a Terceira Guerra Mundial, as coisas da humanidade melhorariam. Só que aí eles acreditam numa história, Richardinho e todo mundo, é que essa fase que a gente está passando é um expurgo. Expurgo é que nem um furúnculo que a gente vai tirando, porque foi um acúmulo que já ia acontecer de fato. Só que ele ia ser bem pior. Olha só. E não foi bem pior. Mas mesmo assim estamos nessa fase de que o ralo está aberto e vai passando todo mundo. É uma história realmente espiritual, de uma saída para o espiritual mais rápida e na debandada, mas porque são as pessoas ruins que estão indo? Não, são as pessoas que tiveram que já dar uma... Vamos aí para um outro plano. E quem está com dúvida, vai junto, hein? Então fica firme aí. Mas tem muito a ver com a data limite, e a data limite não aconteceu com a Terceira Guerra, aconteceu com todas essas histórias dos acúmulos da natureza e tudo mais que eu expliquei agora. Muito bom. Aí não temos dívida, temos possibilidade. Sim, sim. Eu acho que foi o acúmulo das idiotices, de fato mesmo, né? Então é um pouco isso. Aqui tá bom demais, fala demais. É que vocês ficam quietos, eu fico pensando, puta que pariu, o que eles estão pensando aí? Mas é que eu falo muito mesmo, eu fiz umas pesquisas, que é o que eu falei para vocês. Tem muito do espiritismo que explica muito isso, né? A visão do espiritismo, a maioria é de fato com débito, tá? Eu venho da religião da Umbanda, eu tenho uma pegada mais de entender, não como punitivo, mas como um acúmulo do que a gente fez, de fato, em outras vidas e nessas aqui. E aí, isso tudo faz com que a gente tenha essa evolução ou essa involução, mas na verdade a gente sempre está num processo evolutivo. Eu acho que é nesse caminhar que a gente se encontra. E sempre pensando que o ser positivo não é ser idiota, de falar, ai, que bom, que vai tudo, tá tudo indo bem. Não, tá tudo indo muito mal, a gente sabe disso. Mas a gente sabe também que para equilibrar a gente precisa fazer algumas coisas que fique todo mundo bem. E agora, é impossível ficar todo mundo bem? Eu não sei se é impossível. Eu sei que é possível eu estar em conexão com algumas pessoas para que a gente possa vibrar nessa oitava mais para cima, para a gente poder manter. Porque o que aconteceu com a natureza em si, mares, oceanos, rios, lagos, etc., dos mares, terras, tudo isso foi se esgotando de tanta incidência humana. Mexe para lá, mexe para cá, ferra as árvores, ferra os mares, altera a natureza. Alterar a natureza é isso que dá mesmo. Então, acho que o ser humano foi fazendo até ter a resposta de que somos uma partezinha muito pequena desse todo, desse planeta. E que há outros planetas. Eu acho que se servir para a gente perceber que somos uma partezinha integrante, mas que é uma peça que a gente faz assim, ó, que faz assim, ó, plim, 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 né? Não acredito que seja tão punitivo, vou falar de novo, e não acredito que seja o fim do mundo. O fim do mundo acaba nesse plano para quem morre. E, na verdade, ele já começa de novo, porque eu acredito nesse ciclo. Choro com a morte alheia, choro ao pensar na minha. Isso não quer dizer que quando eu falo sobre isso, da minha crença, eu não sofra. Eu sofro, mas eu acredito que, de fato, a gente está nesse processo agora. E que a gente precisa se libertar desse corpo para encontrar um outro mais bonito, para poder encontrar um outro espaço de vivência, porque somos espirituais. Se conecte com o seu espírito, que é você mesmo, converse com ele, se aconchegue nele, porque ele diz de marcas do nosso corpo, não só a questão das nossas manchas que vem com ele, mas com as nossas marcas. E quando a gente lembra disso com mais facilidade, é quando a gente incorpora os nossos guias e eles nos lembram de várias coisas a partir deles mesmos. Então, quando a gente dá passagem para esses seres tão poderosos, a gente também faz lembrar quem somos nós. A gente só consegue trazê-los em terra através da gente mental ou no corporal, porque a gente é.
Se não fôssemos, a gente estaria fazendo mímica, a gente estaria fazendo qualquer outra coisa que não seja de verdade. Então, essa conexão a gente sabe porque a gente é. Essa que é a lindeza. Então, que a gente possa se despertar, eu acho que é um pouco esse caminhar do processo final que a gente está conversando. Mesmo, não perca seu tempo esperando a pandemia passar. Não é? Eu estou falando para você ficar em casa, eu não sou dessas doidas. Há muita coisa para você fazer dentro da sua casa que você possa vibrar positivamente. Faça grupos, faça individual, reze, ore, limpe. Mas quando tudo isso acabar, comece de novo, fale de novo, se reconstrua, se perdoe, se encontre nesse momento do jeito que você está. Se encare frente a frente, vai no espelho, e vai lá e se confronta, e pegue leve, pegue pesado, mas se pegue. Eu acho que o grande autoconhecimento é nesse momento que deixaram a gente em casa deixa esse povo idiota, burro, ser humano um pouquinho dentro de casa para se ver, para se olhar no espelho, olhar para fora só assim pela janela e perceber o quanto que está perdendo de não ir na praia, quanto que está perdendo de não ver o céu estrelado sem poluição. Então eu acho que a gente tem muito para ganhar. Eu acho que a gente precisa, de fato, crescer e fazer uma vida diferente, porque esse mundo já mudou. A gente precisa estar diferente. Se você ainda não está, tem até aquela música do Raul Seixas que eu separei, que eu amo, que ele escreve, sabe, Canto para Minha Morte, é muito bonito. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei para compor amanhã. Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro, virá antes de eu encontrar a mulher que me foi destinada, e que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheço? Ele fala, vou te encontrar, né, para a morte, vestida de cetim, vocês conhecem? Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim, e no teu beijo provar o gosto estranho, que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar, porque ela é inevitável. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo, morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. E ele foi um parceiro do Paulo Coelho, ele escreveu várias letras extremamente espiritualizadas, já sabia o que estava fazendo aqui esse danado do Raul Seixas, que era um médium de mão cheia, maravilhoso, e que pôde explicar para a gente um pouquinho sobre a morte também, quando ele escreveu essa letra. Então, é um pouquinho isso, senão eu vou e volto na minha pesquisa. Teria um montão de coisa para falar, mas essa minha metodologia vai matar ainda que eu não sei se vocês conseguem entender esses bagulho tudo, mas eu acho que sim, porque é um bate-papo sobre tudo isso, e é um convite para que vocês fiquem abertos, alertas para o seu novo eu. Fale para ele, meu novo eu, minha nova Vanessa, seja bem-vinda à sua nova morada. E comece tudo de novo. Acho bom, acho importante a gente começar de novo. Que mais? Deixa eu ver o que vocês estão falando por aqui para a gente se despedir. Muito obrigada de novo. Vocês são quietos, mas me dá medo, mas é bom. Já li. Olha, o Sampaio de Lima. Poderia falar um pouco mais sobre sua visão da nossa encarnação, não como débito? Posso. Como débito de outras encarnações, isso suprime a ideia de que trazemos um karma? Então, suprime um pouco, sim, mas vamos conversar isso mais para frente, mais no próximo? A gente até está conversando isso na Casa do Perdão do Pai Armando, que tem 2 pessoas médiums lá da casa que vêm do Espiritismo, que ela fala muito desse teoria da ação e reação, como lei do karma e tudo mais, mas eu não entendo como débito, ele suprime sim. Mas eu posso falar mais disso e até mostrar para você o meu pensamento em relação a isso. Eu não tenho isso, tá? Eu não tenho nem céu, não tenho inferno. Não eu. No meu pensamento eu não tenho. Eu tenho o que foi o acúmulo do que eu trouxe de várias outras encarnações, de vários formatos e tudo mais, e cheguei nisso. E nisso que eu não cheguei
aqui por acaso, mas sim de uma história. Como eu estou nessa sociedade, eu chego dessa forma aqui. Mas eu acho que dá para aprofundar sim. Obrigada pela sua pergunta, adorei. Deborê, sua bênção hoje em sempre, coisa mais lindeza. Ai, o Christian, meu amigo de internet que virou meu irmão. Um grande abraço, cheio de muito axé para você, minha irmã querida, de quem tanto tenho orgulho. Eu também tenho muito. A gente se conheceu pela internet, esse moço mais lindo do mundo, e a gente tem um carinho que eu tenho certeza que tem a ver com as nossas histórias da vida. Eu tenho certeza. Me emociono de falar de você, meu irmão, mesmo. É muito bonito isso. A Vanessa, ótimo bate-papo, gratidão. Gratidão você, Van, mesmo. Você sempre muito sensata. Soraya, é a coisa mais lindeza. É a oportunidade de renascimento na mesma encarnação. É isso mesmo. É isso, irmão. Gratidão por compartilhar tanto amor. Ah, Regiane, coisa mais linda. Débora, Cristiano, povo, é ele, esse meu irmão que eu conheci na internet, Débora. Sempre bom demais estar aqui te acompanhando. Ah, Deborei, lindeza. Maravilhoso, muito grata. Obrigada, silêncio reflexivo. É isso. Gratidão, Sampaio, gratidão você. Mas eu acho que a gente tem que aprofundar o que você falou, tá? É isso, Andréia. Eu acredito que logo que nascemos já assinamos um livro e dali à frente seguimos escolhendo o caminho. Sim, também. E que não estamos prontos para aceitar a morte triste. É triste, mas vamos para outras dimensões, uns para ajudar e outros para ser ajudados. Eu também acho. Ainda estou em busca dos meus caminhos, sei que numa conversa eu ajudo pessoas. Então vai nisso, vai nessa trilha, menina. Perde mais tempo, não. Falou tudo, Van. É Cida. Vejo muito como uma resposta da Terra e do universo à perversidade humana. R, é mesmo. Mas tem muito da humanidade muito interessante. Tem uma outra parte da humanidade que é essa que está antenada no outro. Então, tem que focar nessa parte da humanidade. É importante a gente focar nessa galera, que é a galera que está focada nessa uma oitava acima, uma segunda acima, sabe? Precisa, senão a gente pira. Não estamos sozinhos nunca. O dia em que a Terra parou. Gratidão sempre. Valeu todo mundo, gente. Eu acho que eu estava no Face, estou até perdida, porque a véia está ficando véia mesmo. Então é isso aí. Eu acho que tudo isso. Aê, sargentão! Coisa danada, coisa mais linda. Coisa mais linda. A Ruth Dix tem meu braço direito, meu braço esquerdo, meu coração, minha vida, sempre presente. Está presente em tudo que eu faço. A Ruth muitas vezes fica nos bastidores, fica até brava, às vezes que eu não falo com ela. Vou fazer uma live só sobre a Ruth. O quanto que ela me fortalece para eu poder estar aqui conversando com vocês, porque parceria e amor é assim que se faz de navegar nos mesmos mares. Obrigada, dona Ruth. Obrigada a todas vocês, todos vocês, que vocês, nesse sonho de hoje, possa pedir uma conexão, uma tranquilidade, o que vocês queiram, para a gente poder estar junto nesse novo mundo. E para mim é um privilégio que vocês estão comigo. De verdade, verdadeira. Muito obrigada. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira que vem tem mais. Que eu não paro, não. Não quero parar. Não posso parar. É gostoso de falar. E vocês estão me escutando. Então, para mim, isso é muito lindo. E o que vocês quiserem de tema, que eu puder também pesquisar e conversar, tamo aí. Brigadão, pessoal do Instagram, que eu vou desligar primeiro, porque ele tá 1 minuto e 41 e já fecha. Se vocês quiserem compartilhar, mostrar para outras pessoas que não estão por aqui, fiquem muito à vontade. Precisamos falar algumas coisas de que amanhã eu tenho, a gente dá aula de ervas, banhos e defumações online, vai ter um nhoque vegetariano, não sei por que vegetariano, foi a Cris que inventou, deve ser um povo que gosta. Dia 29 vai ser para o delivery provavelmente, e dia 23 de maio tem banho para geral novamente. Então tem muita coisa para acontecer, fiquem muito bem, com muito axé, muita tranquilidade, muita força, e sempre na primeira, segunda, na terceira, oitava acima. Obrigadão, pessoal do Instagram, eu vou fechar vocês primeiro aqui. Fechei Instagram, ainda tá aqui Facebook e YouTube, que eu quero agradecer demais a presença de todos, meu pai e minha mãe sempre presentes, que para mim é uma alegria descomunal a presença deles, porque reafirma o nosso processo espiritual coletivo juntos dessa família, que tem cada um pé muito forte na espiritualidade, uma presença muito grande no que a gente faz. Então, para mim, me dá muita força. Gosto demais desse berço que eu vim,
muito bem nascida e muito bem criada para esses danados aí, que eu não sei como que eles estão aguentando nessa pandemia, porque eles têm, como diz a Ruth, rodinha nos pés, mas devem estar para lá e para cá naquela casa. Muito obrigada por tudo, boa noite, pessoal do Sou Porque Somos, até a próxima, até quarta-feira que vem. Muito bem, e agora estamos aqui no Facebook para finalizar. Muito obrigada por tudo, pela presença, por vocês sempre acreditarem no que eu estou falando, na forma que a gente faz, e isso me dá muita força, porque aí eu vou pesquisando mais, aprofundando mais, e caso vocês tenham um outro tema para sugerir para a próxima quarta, escreve aqui que eu vejo e pesquiso, e quarta-feira eu falo. E aí eu pesquiso e converso e vamos fazendo tudo junto. Obrigada por tudo, pela força mesmo. Obrigada.